No exato momento em que se iniciava a Assembleia Geral das Nações Unidas, o vice-presidente da Guiné Equatorial e filho do presidente anunciou que o seu país tinha procedido à retirada do Código Penal da pena de morte, uma das condições para a sua adesão à CPLP a que se tinha comprometido. Durante 8 anos, o presidente da Guiné Equatorial andou a fintar a CPLP e as suas lideranças, e a testar a tolerância dos restantes Estados-membros, acoberto do apoio político de alguns deles, pouco empenhados em honrar e fazer honrar os compromissos políticos assumidos em 2014 em Dili e a projetar os valores constantes do seu estatuto. A desculpa era a Constituição da República, como se o poder de Malabo tivesse particular consideração pelos preceitos constitucionais em matéria de direitos de cidadania e das liberdades políticas. Os factos políticos, e este foi um deles, não ocorrem por acaso. Antes obedecem à planificação detalhada dos efeitos que pretendem produzir, num tempo determinado e suscetível de causar o maior impacto possível. Teodorin Obiang anunciou a abolição da pena de morte em Nova Iorque, antes do início da Assembleia Geral das Nações Unidas, em que não deixará de ser explorada essa iniciativa. Aliás, já saudada como positiva pela organização. A questão da abolição da pena de morte, sendo reconhecidamente importante, não esgota, no entanto, os encargos do poder equatoguineense quanto à institucionalização do Estado de Direito Democrático no país, as garantias relativas ao respeito pelos direitos dos cidadãos e os compromissos assumidos junto da comunidade internacional de supressão das prisões arbitrárias e a tortura, práticas ampla e sistematicamente denunciadas pelas organizações não governamentais, pela oposição e pelas instâncias internacionais de defesa dos direitos do homem. Ou seja, a decisão de abolir a pena de morte não reconduz o Estado da Guiné Equatorial à democracia. Não esgota o clamor interno e internacional e não apazigua a consciência dos que dirigem o país há mais de 40 anos. É importante, mas não basta. De resto, é significativo que uma simples frase do Código Penal, que atormentava o labor jurídico do país, tenha desaparecido numa lei promulgada pelo Presidente da República no dia 17 de agosto e que produzirá efeitos após 90 dias da sua publicação. Ou seja, a abolição da pena de morte entrará em vigor em meados de novembro, justamente na altura em que se realizarão as eleições presidenciais, antecipadas para coincidir com as legislativas e as municipais. As restrições económicas justificam formalmente a decisão de fazer antecipar as presidenciais, para coincidirem com as legislativas e municipais. Elas estavam previstas para abril do próximo ano. A alteração dos calendários eleitorais são sempre de questionar. E muito mais quando se pretende fazer coincidir 3 atos eleitorais que definem e determinam diferentes poderes do Estado num sistema em que a transparência política e eleitoral deixa muito a desejar. Num regime presidencial em que o chefe de Estado é eleito diretamente pelos cidadãos, não deve a sua legitimidade eleitoral ser envolvida numa nebulosa em que o voto das pessoas não seja claramente diferenciado. Uma decisão que traz água no bico.